Em um mundo repleto de elementos mágicos, um jovem chamado Mo Fan, um estudante da nona série em uma academia de magia, faz um exame de admissão para uma escola de magia, mas reclama das provas e sai da sala de exames antes do tempo acabar. Mo Fan usa um pingente ao redor do pescoço e, enquanto caminha para casa, se lembra do dia em que um homem lhe deu o pingente. Sua vida nunca mais foi a mesma desde que começou a usá-lo. E seus colegas de classe estão se perguntando se ele realmente se saiu mal no exame por ter saído mais cedo. Eles começam a conversar sobre a prova e como foram bem nela. Novo, diz um deles. Aquele exame foi basicamente um passeio para mim, mesmo que você precise disso para entrar em uma escola de magia. Ele lhes lembra que o que realmente importa é o talento que eles vão receber na cerimônia de despertar mágico. Eles continuam conversando sobre diferentes tipos de elementos mágicos e discutindo sobre quais são os mais impressionantes. Falam sobre a família Mu, que é extremamente habilidosa com magia do gelo, e se perguntam se Mubai também teria magia do gelo. Mo Fan sai pelos portões da escola e vê seu pai esperando por ele. Ele vai ao encontro do pai, que pergunta como foi seu exame. Mo Fan baixa a cabeça ao pensar em quão brutal foi aquele exame. Seu pai tenta animá-lo e fala sobre um trabalho que encontrou para ele, trabalhando com seu tio, mas Mo Fan não quer ser motorista. Seu pai tenta convencê-lo a abandonar seus sonhos de ser um mago, mas Mo Fan se recusa a desistir, então seu pai finalmente concorda em ajudá-lo. Mo Fan volta para casa com seu amigo Xiao Hu, que não para de falar sobre Mu Ningxu, a filha do chefe da família Mu. Enquanto caminham para casa, Mo Fan vê seu pai implorando a Mr. Mu, o diretor da escola, para ajudar com a admissão de seu filho. Mr. Mu simplesmente se recusa, pois Mo Fan desrespeitou completamente a família Mu ao tentar fugir com a herdeira da família, a filha de seu irmão Zhou Yun, Ningxu. O pai de Mo Fan se desculpa pelo que Mo Fan fez e lembra a Mr. Mu que serviu a família Mu por anos, mas Mr. Mu insulta o pai de Mo Fan, fazendo-o passar vergonha pelo comportamento de Mo Fan. Mo Jiangxin implora para que ele ajude Mo Fan a se tornar um mago como ele sempre sonhou. Mr. Mu oferece um acordo ao pai de Mo em troca da ajuda, e o pai de Mo concorda. Mo tem assistido a tudo isso e fica irritado com o fato de o mundo ser tão cruel com pessoas pobres e fracas. Naquela noite, seu pai dá a ele a boa notícia sobre sua entrada na escola, mas Mo Fan não fica muito empolgado com isso. Seu pai também lhe conta que a filha de Zhou Yun, Ningxu, está voltando. Mo Fan diz que está apenas interessado em estudar, então devora sua comida tão rápido que começa a tossir, o que faz seu pai rir. Mais tarde, em seu quarto, Mo Fan pensa em seu primeiro encontro com Mu Ningxu, a filha da família Mu. Foi ela quem sugeriu que eles fugissem juntos, e Mo Fan estava de acordo, mas foram apanhados. O pai de Nodiste Ningxu atacou Mo Jiangxin, o pai de Mo Fan, e eles se desculparam, mas Zhou Yun intimidou Mo Jiangxin na frente de Mo Fan. Zhou Yun então ameaçou Mo Fan para que nunca mais se aproximasse de sua filha. Mo Fan começa na nova escola, e todos os alunos estão animados sobre qual talento podem obter, mas Mo Fan não está tão empolgado quanto os outros. Mr. Sway ensina as crianças sobre o emblema e o orbe. Ele dá a cada aluno um emblema, e quando chega a vez de Mo Fan, seu pingente começa a agir, vibrando e brilhando mais intensamente. Alguns alunos começam a implicar com Mo Fan, dizendo que ele é sortudo apenas por estar na escola, porque seu pai teve que interceder junto à administração. Xiao, que o defende, confronta os alunos que estão zombando dele. Xiao tenta animar Mo Fan, mas Mo Fan não responde. O valentão continua insultando Mo Fan e Xiao fica irritado. O professor interrompe a cena pedindo para Miu Bai tocar em um orbe. Os alunos usam o orbe para testar sua habilidade mágica e receber um distintivo que mostra seu tipo mágico. Miu Bai toca o orbe e desperta a habilidade de gelo pela qual sua família é famosa. Ele recebe toneladas de estrelas em seu distintivo para mostrar quão poderoso ele é, e os alunos elogiam seu talento. Ele se senta ao lado de Mo Fan e começa a provocar, mas Mo Fan não diz nada em resposta. O resto da turma tenta despertar suas habilidades, e então é a vez de Mo Fan. A turma faz piadas sobre ele por ser inútil, e diz que ele não despertaria nenhum talento. Ele coloca as mãos no orbe, mas nada acontece. O professor diz para ele se manter calmo, e a turma inteira ri de Mo Fan por não conseguir despertar nenhum talento. O professor se pergunta quem é Mo Fan e torce para que ele desperte algo, porque está assustado de ser criticado por ter um total fracasso em sua turma. Mo Fan entra em sua mente e vê um mundo cheio de estrelas brilhantes. Ele vê a si mesmo se aproximando de uma estrela roxa e tenta descobrir o que isso significa, mas os alunos se retiram da aula para ver algum garoto talentoso em outra turma. Eles deixam Mo Fan para trás.
já que ele não conseguiu despertar nenhum talento. Até mesmo o professor de Mofan abandona a aula para ver o aluno talentoso e deseja estar ensinando o garoto que despertou o poder do trovão. De repente, o orbe de Mofan brilha e mostra cores diferentes, mas ninguém está lá para ver. Os alunos continuam elogiando o aluno que despertou o trovão. Mofan percebe que a sala de aula está completamente vazia e então começa a sentir calor do orbe, o que significa que ele tem fogo. Ele entra em sua mente novamente e vê as estrelas. Os alunos voltam para a aula e o veem com as mãos ainda no orbe e começam a insultá-lo antes de perceberem que ele realmente tem fogo. O professor fica super empolgado que Mofan tem fogo e os alunos começam a fofocar sobre a habilidade de fogo de Mofan. Milbai fica irritado que Mofan realmente conseguiu despertar um talento, enquanto seu amigo o parabeniza. Mofan pensa sobre como a turma ficou animada com sua habilidade de fogo e fala com arrogância sobre como ele havia despertado o trovão antes do fogo. Mofan promete mostrar à turma sua habilidade e sorri como um idiota. A turma fica estranhada com o comportamento de Mofan enquanto ele sorri com seu novo conhecimento. Algum tempo depois, a turma aprende como as habilidades realmente funcionam. Eles aprendem a usar seus poderes, e o professor pede para Milbai mostrar a todos como é feito. Milbai pode controlar todas as suas estrelas, e o professor o elogia na frente de toda a turma. O professor diz aos alunos para trabalharem arduamente praticando seus talentos. Os alunos começam a falar sobre o quanto Milbai melhorou em usar sua habilidade, e o professor continua dando palestras sobre como as estrelas funcionam. Quando chega a vez de Mofan tentar sua habilidade, ele só consegue fazer uma estrela. Os outros alunos da turma começam a zombar dele novamente, mas seu amigo Xiaohu o defende. A turma o transforma em uma piada, e quando se torna demais para Mofan aguentar, ele sai. No caminho, para casa, Mofan ignora as garotas bonitas que vê na rua, porque sua cabeça está cheia de pensamentos sobre seu fracasso. Ele chega ao seu beco e tenta usar sua habilidade de trovão, mas falha em fazer a 7ª estrela, que o permitiria liberar seu poder de trovão. Ele reclama sobre isso, então lembra de sua irmã, Xinxia. Ele pega sua bolsa e corre para encontrá-la. Mofan a vê sentada em um balanço e chama por ela. Ele chega até ela e percebe que sua cadeira de rodas não está lá. Ele se vira e vê os valentões que pegaram a cadeira de rodas dela e começa a andar em direção a eles. Sua irmã tenta impedi-lo, já que os valentões são em maior número, mas Mofan está muito irritado para ouvir. Um dos capangas diz ao chefe deles para parar de tirar sarro da garota por causa de sua deficiência, mas o chefe apenas ri e diz que não está intimidando ela. Ele queria que ela saísse com ele, mas ela o rejeitou. Ele pegou a cadeira de rodas dela para que ela tivesse que andar até ele para pegá-la ou concordar em sair com ele. Os capangas veem Mofan se aproximando para pedir a cadeira de rodas, mas zombam dele por tentar ajudar sua irmã. Eles o ridicularizam por ser fraco e prometem espancá-lo. O chefe até ameaça colocá-lo em uma cadeira de rodas como a da irmã. Então, um deles se levanta para brigar com ele. Mofan dá um passo para trás para ter mais espaço, enquanto o chefe continua falando e insultando sua irmã. Mofan pensa em como pode derrotá-los, então ativa seu poder de trovão e continua forçando até que consiga controlar todas as 7 estrelas. Mofan grita para os marginais e ataca o chefe, lançando relâmpagos em sua direção. O resto da gangue vê que Mofan derrubou o chefe deles e fica com medo, implorando para que ele os poupe. Todos se ajoelham diante dele e pedem por suas vidas, mas Mofan não os ataca. Ele já fez seu ponto ao derrubar o chefe. Ele lhes diz para se mandarem, e eles pegam seu chefe e fogem. Ele se maravilha com o poder que pode usar e então se lembra de que precisa entregar a cadeira de rodas à sua irmã. Ele leva a cadeira de rodas até ela, e ela o elogia por sua habilidade mágica, fazendo-o corar. Milby vai e conversa com Mil, que é basicamente o diretor da escola, sobre como está indo seu treinamento mágico. Milby consegue controlar mais ou menos 5 estrelas agora, o que é bem sólido. Mil é todo incentivador, dizendo a ele para trabalhar duro para impressionar Ningxu. Então ele pergunta sobre Mofan. Milby apenas ri e diz que Mofan é absolutamente terrível, como o pior aluno da turma que mal consegue controlar uma única estrela insignificante. Mil faz uma expressão maligna e promete que vai fazer com que Mofan seja expulso da escola, e os dois começam a rir como vilões de desenho animado planejando algo maligno. Enquanto isso, Mofan está sentado em sua banheira pensando em todas as coisas duras que as pessoas disseram sobre como sua família é fraca e pobre. Isso realmente o irrita, então ele começa a meditar ali mesmo na água, sua mente e corpo praticando o controle das estrelas. Quando de repente, ele pula para fora da banheira completamente nu porque a água ficou quente demais para lidar. Sua irmã o encontra após seu banho e observa como sua pele está vermelha.
mas ele dá de ombros como se não fosse nada. Ela trouxe comida para ele, e ele devora tudo como um lobo faminto. Então ela pergunta sobre seus poderes de trovão. Jing-Sha fica desconfiada, e se pergunta se ele recebeu ajuda de algum culto perigoso chamado Curia Negra. Mas Mo Fan jura que não recebeu ajuda de ninguém. Ele implora para que ela mantenha suas habilidades em segredo e a manda para fora de seu quarto. Então ele começa a se preocupar com seu progresso, com medo de que as pessoas descubram que ele tem 2 poderes diferentes se sua irmã contar, então ele faz uma anotação mental para lembrá-la novamente de manter silêncio. No dia seguinte, Mo Fan chega atrasado para a aula, mas nota que todos estão olhando para trás, para sua linda professora nova. Todos os garotos estão totalmente a checando. Mo Fan se junta a eles. Ela o repreende por estar atrasado e fala com toda a classe sobre praticar sua magia. Ela se apresenta como Tang Yu e pergunta quem despertou poderes de fogo e quem ainda não, incluindo Mo Fan no último grupo. O restante da turma começa a zombar de Mo Fan, especialmente os pequenos seguidores de Miu Bai. A professora Tang Yu ativa sua magia de fogo e lança essa incrível bola de fogo em um alvo de prática. A turma inteira fica impressionada com a exibição dela e ela explica que acabou de usar um feitiço de fogo de nível 1 chamado Explosão de Fogo. Mo Fan é o mais chocado com o que vê, mas logo fica super empolgado pensando no que poderia fazer com seus próprios poderes de fogo. Miu Bai e Miu He voltam a tramarem sobre Mo Fan e seus planos malignos para fazer com que ele seja expulso da escola. Miu Bai se pergunta como seu tio planeja fazer Mo Fan falhar, e Miu He mostra a ele essa pedra negra suspeita que conseguiu para sabotar Mo Fan. Ele explica que essa pedra negra drenará os poderes de Mo Fan, o que o destruirá completamente durante o grande exame, e então ele será expulso. Miu Bai se preocupa que a pedra possa afetar outros alunos também, já que todos usam a mesma bola de cristal para os testes. Mas Miu He explica que já subornou o examinador, e o cara verificará a bola de cristal de cada aluno e deixará que ele coloque a pedra negra bem na hora em que for a vez de Mo Fan. Miu Bai fica impressionado com o plano astuto de seu tio, e Miu He diz que Mo Fan mexeu com a família deles e merece levar uma lição. Mo Fan está secretamente praticando na escola, mas continua falhando em fazer as 7 estrelas funcionarem com sua magia de fogo. Ele desmaia de exaustão e começa a entrar em pânico sobre se conseguirá passar nos exames. Ele se lembra de que precisa impressionar a nova família de alguma forma e decide continuar tentando, mas quando tenta novamente, fica completamente exausto. Ele se senta para meditar e dá outra chance com as estrelas, ficando lá praticando até a escola fechar e todos os outros alunos irem para casa. No dia seguinte, a professora explica como funciona o teste da bola de cristal. Basicamente, eles são avaliados pela intensidade com que conseguem fazer a coisa brilhar com sua magia. Miu Bai pergunta se eles também testarão a liberação mágica, e a professora diz que não, porque a maioria dos alunos ainda não consegue fazer as 7 estrelas funcionarem. Mas ela menciona que alunos que conseguirem boas liberações mágicas serão transferidos para uma turma de elite e receberão uma pulseira de estrelas. A turma inteira começa a murmurar e especular sobre essa pulseira de estrelas. Miu Bai apenas sorri, pois acha que é o único que a receberá. No dia do exame, todos os alunos se reúnem nos terrenos da escola, esperando que as autoridades apareçam. O diretor chega com Zhao Yun, que é o chefe da família Mu e pai de Ning Shuai, além de Miu He, o diretor da escola, e a própria Ning Shuai. O diretor anuncia que testarão os poderes mágicos de todos e que Ning Shu, que costumava estudar na escola deles, fará uma demonstração. Ning Shu faz um discurso sobre o potencial crescente deles, enquanto os alunos sussurram sobre quão poderosa ela é. Ning Shu observa todo o corpo discente, incluindo Mo Fan, mas seu rosto não revela nenhuma emoção. Enquanto isso, Miu Bai, que está em pé na frente de Mo Fan, lhe lança um olhar gélido e promete em silêncio fazê-lo desistir. Depois que o professor Miu termina seu discurso, o diretor pede que Ning Shu mostre aos alunos como a magia é realmente feita. Ela apenas toca a bola de cristal e instantaneamente congela toda a coisa. Depois a estilhaça em pedaços. Todos os alunos ficam completamente enlouquecidos, torcendo pela performance dela, e Mo Fan também fica claramente impressionado, se perguntando como ela se tornou tão inacreditavelmente boa. Com a magia do gelo, os alunos começam a testar sua força mágica, e muitos deles estão tendo dificuldades. Uma aluna diz ao professor o quão assustada está, mas ele a encoraja a apenas dar o seu melhor.
O amigo de Milbai tenta provocá-lo e eles começam a discutir, mas um dos examinadores o silencia. Ele é chamado para o teste e recebe um A, o que a deixa super feliz. Xiao, que também faz o teste, recebe um A, mas então diz que também quer tentar a liberação mágica. Ele ativa seus poderes do vento, mas falha completamente ao atacá-los, e o amigo de Milbai começa a zombar dele. Ele volta para a fila com uma aparência derrotada, e Tang Yua tenta consolá-lo, mas ele se distrai com a beleza dela e promete fazer melhor na próxima vez. Milbai chega à sua vez, e a bola de cristal brilha tanto que ele recebe um S. Toda a turma começa a murmurar sobre quão forte ele é. Julian se aproxima do pódio com o diretor e Ning Shou, e Milbai pergunta ao examinador se pode tentar a liberação mágica. Mil começa a falar bem de Milbai para Julian, enquanto Milbai se prepara para seu grande momento. Ele ativa seus poderes de gelo e os usa para atacar o alvo de prática que prepararam. Sua exibição é absolutamente incrível e surpreende todos os alunos e professores. Mil pergunta a Ningxu e Zhao Yun o que acham da performance de Milbai, mas Zhao Yun não parece impressionado. Finalmente, chamam o nome de Mo Fan e Zhao Yun diz a Ningxu que deveriam ir embora, mas ela se recusa a sair, até ver o que Mo Fan pode fazer. Zhao Yun se pergunta o que Mo Fan poderia conseguir, e Mil sinaliza para seu amigo plantar aquela pedra escura na bola de cristal. Mo Fan caminha em direção à bola e Milbai fica todo animado, pensando que Mo Fan vai ser humilhado e expulso. Enquanto Ningxu observa, Mo Fan coloca as mãos na bola de cristal e aquela pedra escura imediatamente começa a absorver seu poder, fazendo as luzes ficarem super fracas e patéticas. Seu professor de turma começa a entrar em pânico, achando que Mo Fan será expulso e perderá seus benefícios por ter um aluno tão terrível. Os colegas de classe de Mo Fan começam a zoar ele por falhar, e você pode ver Mil e Milbai sentados com sorrisos presunçosos, adorando cada segundo. Mas Mo Fan diz, não, ainda não terminei, e decide tentar novamente. Zhao Yun começa a falar mal de Mo Fan por tentar de novo, e claro, Mil entra para aumentar os insultos. Mas aqui é onde as coisas ficam loucas. Mo Fan mantém o foco e, de repente, aquela pedra escura se despedaça completamente e sua luz fica muito mais brilhante do que antes. O professor lhe dá um B e as bocas de todos caem ao chão. Xiaohu está absolutamente surtando de felicidade, mas alguns desses alunos são total detetives, dizendo que não há como Mo Fan realmente ter conquistado aquela nota. Milbai começa a reclamar para Mil sobre como a bola de cristal deve estar quebrada ou algo assim. Zhao Yun ainda não está impressionado, mas o professor de Mo Fan está realmente encorajando-o e pergunta a Miss Tang Yu o que ela acha de tudo isso. Então Tang Yu se apresenta e diz aos examinadores que precisam testar novamente, porque, sim, a bola de cristal definitivamente está estragada. Todos os alunos começam a rir e zombar de Mo Fan, porque acham que, se trocarem a bola de cristal, ele vai receber uma nota ainda pior. Seu professor tenta convencer Tang Yu a não fazerem outro teste, mas ela não cede, e o diretor diz a ela que ela terá que assumir total responsabilidade pelo que acontecer com este reteste. E ela diz, fechado, vou correr esse risco. Até Ningxu se manifesta dizendo que algo está errado com aquela bola. Mil faz de conta que está totalmente a favor da ideia do novo teste e começa a gritar com quem pegou aquela bola defeituosa em primeiro lugar. Eles pegam outra bola e dizem para Mo Fan tentar novamente. Os alunos continuam zombando dele de um lado para o outro, mas Mo Fan está completamente impassível com todo o ódio. Mo Fan tenta novamente e, oh meu Deus, sua luz é ainda mais brilhante do que a de Milbai. Toda a escola está absolutamente chocada. Eles dão a Mo Fan uma nota S, e todos começam a sussurrar sobre esses poderes ocultos que ele tem mantido em segredo. Xiao, que está praticamente pulando nas paredes, está tão feliz, mas Ning Shuai ainda mantém aquela expressão inexpressiva. O diretor admite que sim, Mo Fan deveria ter recebido aquele S desde o princípio, e a senhorita Tang o elogia pela sua performance. Mas espera, fica ainda melhor. Mo Fan pergunta se pode tentar o teste de liberação mágica também, e até os olhos de Ning Shuai se arregalam de surpresa. Enquanto isso, Milbai está absolutamente enfurecido porque todos os seus pequenos esquemas estão desmoronando. Ele espera desesperadamente que Mo Fan vá mal na liberação mágica, mas não! Mo Fan ativa essa explosão de fogo insana e simplesmente obliterando o alvo. Toda a turma está pirando ao assistir esse espetáculo, e o avaliador dá a Mo Fan um A pela sua liberação mágica. Xiao está enlouquecendo, elogiando o talento de Mo Fan, e o diretor pergunta à família Mil quem é essa criança. Mil tem que admitir que Mo Fan é apenas o filho do motorista deles, e o diretor fica impressionado com o quão excepcional foi essa performance. Então, o professor Mil chama Mo Fan e começa a elogiá-lo por ser excelente, dizendo que
que quer trazê-lo de volta para a família Miu como um mago do fogo. Ju-Yun até dá a ele este presente, uma pulseira de estrela que deve ajudar a aumentar seu potencial mágico. Mas, quando Miu pergunta sobre Miu-Bai, Ju-Yun simplesmente diz que ele precisa trabalhar mais duro. O professor Seggs tenta convencer Mo-Fan a aceitar a oferta de Ju-Yun, mas Mo-Fan simplesmente recusa e começa a insultar Ju-Yun na cara dele. Toda a escola fica completamente chocada com a atitude de Mo-Fan em relação ao chefe da família Miu. Mo-Fan deixa toda a sua raiva sair e lembra a Ju-Yun sobre todas as maneiras terríveis como ele foi tratado no passado. Ele até diz que rejeitaria a oferta mesmo que Ju-Yun pagasse para ele se casar com Ning-Shu. Ning-Shu apenas assiste tudo acontecer, mas não diz uma palavra. Ju-Yun fica absolutamente furioso e começa a ativar suas habilidades de gelo, que é como o movimento característico da família Miu. Mas o diretor tem que lembrá-lo de se acalmar porque estão em propriedade escolar. O diretor pede que Mo-Fan se desculpe por ser tão rude, mas ao invés disso, Mo-Fan conta a todos sobre esse incidente do passado, em que Ju-Yun, Miu e alguns outros membros da família Miu literalmente invadiram sua casa apenas para insultar seu pai e ameaçá-los. E seu pai realmente se machucou com todo o abuso que a família Miu os fez passar naquele dia. E ele ainda está lidando com essas lesões. Ju-Yun começa a gritar xingamentos para Mo-Fan na frente de toda a escola, e Mo-Fan responde à altura, prometendo que o bateria se não estivessem separados por idade e status social. Ju-Yun totalmente cai na provocação, mas Miu intervém, tentando acalmá-lo. Miu sugere que eles simplesmente expulsem Mo-Fan, mas o diretor corta isso e lembra que eles não podem expulsar nenhum aluno sem passar por ele. Então Miu-Bai se pronuncia e sugere que ele deve lutar contra Mo-Fan se ele continuar sendo teimoso. Mas Ju-Yun anuncia que Yuan, seu filho adotivo, vai lutar contra Mo-Fan. Em vez disso, o diretor tenta demover Mo-Fan de toda essa história de duelo, dizendo que ele deveria apenas se desculpar. Mas Mo-Fan se recusa a recuar. Ele diz que Zhao Yun deveria pedir desculpas primeiro ao pai dele, e que na verdade ele quer esse duelo. Ele promete que vai se desculpar com Zhao Yun se perder. A senhorita Tang Yu intervém e diz que não há como eles fazerem um duelo de magos entre crianças menores de idade. Eles teriam que esperar 2 anos inteiros antes de poderem fazer isso legalmente. Zhao Yun concorda em esperar e diz a Ning-Shu que deveriam ir embora. Ela olha para Mo-Fan e realmente sorri para ele enquanto eles se afastam, mas Mo-Fan não retribui o sorriso. Mo-Fan lembra a Yuan que ele é muito mais poderoso até mesmo que Miu-Bai, mas Mo-Fan assegura a ele que vai lidar com o Yuan muito bem. Mo-Fan começa a planejar exatamente como vai derrotar Yuan e pensa em seu pai, prometendo recuperar a dignidade deles. Sr. Sui e a senhorita Tang Yu dão boas-vindas a todos os melhores alunos do exame para a classe de elite e explicam tudo o que eles vão aprender. Sr. Shu-A anuncia as classificações da classe de elite. Mo-Fan é o No 1, Miu-Bai é o segundo, e esse usuário de trovão chamado Shu Zhouding é o terceiro. Os alunos ficam todos surpresos que Mo-Fan ficou em primeiro lugar, mas ele não dá a mínima para o que eles falam. Quando a senhorita Tang Yu fala para a turma, todos os meninos ficam super felizes porque ela é realmente bonita. Ela os incentiva a dar o seu melhor e toda a classe aplaude. Então, Sr. Dead Yu conta a eles sobre a pulseira estrela que os melhores alunos têm a oportunidade de usar para a prática. Eles a usarão por 1 mês e depois passarão para outro aluno. Mas, como punição por ser rude com Jo-Yun, Mo-Fan só poderá usar a pulseira por 10 dias. Alguns alunos ficam tristes porque percebem que podem nunca ter a chance de usar a pulseira estrela e o professor adiciona algumas regras sobre como usá-la corretamente. Mo-Fan pensa em como a pulseira estrela ajudaria em seu progresso, mas então se lembra de que já está avançando muito mais rápido do que o aluno médio. Ele se pergunta se seu progresso rápido tem algo a ver com aquele pingente que ele usa. Mais tarde, na aula, eles praticam suas habilidades em alvos, e Xiao elogia Mo-Fan pelo quanto seu poder está crescendo. Miu-Bai também recebe elogios de seu amigo, mas ele ainda está super amargo por Mo-Fan estar no topo da classe. Ele promete que, com os dias extras que terá com a pulseira estrela, vai subir ao topo, e eles riem sobre isso juntos. Mo-Fan se aproxima de Miu-Bai após insultá-lo e pergunta sobre Yuan. Ele quer saber sobre o progresso de Yuan com a pulseira estrela, e Miu-Bai lhe diz que Yuan pode usá-la por muito mais tempo, porque Mo-Fan rejeitou a oferta original de Ju-Yun. Mo-Fan insulta Ju-Yun novamente, e Miu-Bai explica que as pulseiras estrelas são super raras, e todos na família MU têm que se revezar para usá-las. Ele menciona que somente Ning Zhao conseguiu sua própria pulseira estelar, que é 2 vezes mais poderosa do que a pulseira estrela comum, e acelera os poderes deles 2 vezes mais. Miu-Bai o avisa que
que, uma vez que Yuan tenha usado a pulseira estrela por muito tempo, ele poderá alcançar o próximo nível de suas habilidades de gelo. Mo Fan se lembra de sua professora, a senhorita Tang Yu, e de sua demonstração de seus poderes de fogo. Ele se afasta sem dizer nada, vai até um alvo e lança um ataque de fogo enquanto pensa de volta na vez em que sua professora liberou sua magia de fogo de segundo nível. Naquela noite, Mo Fan está estudando a pulseira estrela quando seu pingente de repente ganha vida e começa a se mover em direção à pulseira. Ele surta, mas nada de ruim acontece. Ele coloca a pulseira no pulso e começa a meditar. Quando abre os olhos, vê o pingente ganhar vida novamente e se transformar em algum tipo de criatura. A criatura o arrasta em direção à pulseira em seu pulso e a engole completamente. Ele tira o pingente e tenta conversar com ele, pedindo que cuspa a pulseira, mas nada acontece. De repente, a Miss Tang Yu aparece bem ao seu lado. Ele tenta esconder o que realmente aconteceu, mas ela o acusa de ter perdido a pulseira estelar e lhe lembra sobre a punição que vem com isso. Mas então, ela promete ajudá-lo, e ele conta a verdade sobre o pingente. Miss Tang Yu examina o pingente e pede que ele o mantenha longe das pessoas. Ela lhe diz que o pingente é um equipamento mágico, mas precisa ser alimentado. O pingente o ajudaria, mas precisa se alimentar de energia para se atualizar para o nível espiritual. Mo Fan fica absolutamente chocado com essa revelação e começa a pensar que todas as suas conquistas foram devido ao pingente o tempo todo. Ele fica preocupado que a Miss Tang Yu possa matá-lo pela pulseira e a oferece a ela, dizendo que não consegue controlá-la, mas ela não a aceita e a devolve imediatamente a ele. Ela lhe diz para mantê-la em segurança, pois tem alguma conexão com ele, e que ele precisa alimentá-la para que possa crescer em todo o seu potencial. Miss Tang Yu também promete resolver toda a situação da pulseira estelar para ele e simplesmente desaparece. Mo Fan se pergunta se a Miss Tang Yu o ajudou porque está atraída por ele e ri como um idiota desajeitado. Depois agradece ao pingente por ajudá-lo. Quando chega em casa, ele medita e o pingente cresce enquanto ajuda a aumentar seu talento mágico. No dia seguinte, a escola vai em uma excursão e os professores explicam o que devem esperar em seu destino. Eles são informados sobre as zonas seguras onde estariam protegidos de monstros e um membro do posto avançado da Eagle Squad, para onde estavam indo, fala com eles, pelo monitor sobre sua segurança no ambiente. Algumas meninas começam a comentar sobre como o palestrante é bonito, e um menino expressa seus medos sobre monstros. Miss Tang Yu o lembra de que os professores estão lá para protegê-los. Os meninos no ônibus começam a gritar que todos querem a ajuda dela, mas Mo Fan está preocupado com seu pó estelar de fogo, agindo de forma estranha e inquieta. Ele se pergunta se está subindo para um nível mais alto. Quando chegam ao destino, John Kong, o comandante do posto avançado, os recebe e conta o que esperar do exercício. Eles devem realizar uma caça ao prêmio e, se possível, lutar contra um monstro. Ele diz que todos passariam pelo exercício, mesmo que apenas um aluno o complete. Os alunos perguntam sobre o exercício e seu medo de quão difícil pode ser. Ele responde que todos falham se ninguém passar no exercício. O professor lembra a John Kong que os alunos ainda estão aprendendo e que o exercício pode ser muito difícil para eles. John Kong fica bravo e pergunta se a elite da melhor escola de mágica da cidade está cheia de covardes que não conseguem enfrentar monstros. John Kong lembra os alunos de seu dever como magos, e Mo Fan pergunta o que eles ganhariam por completar o exercício. John Kong promete premiar o vencedor do exercício com uma armadura mágica, e os alunos ficam super empolgados com a perspectiva de ganhar uma armadura mágica. Mo Fan pensa que Wang também ganharia uma armadura mágica, já que ele é um membro da rica família Mu. Mo Fan teme que vai perder se não tiver nenhum equipamento especial e decide que precisa ganhar este exercício. Os alunos atravessam a cadeia de montanhas, onde o exercício de caça ao prêmio está acontecendo. Eles são divididos em dois grupos, com Mo Fan e Miu Bai em grupos diferentes. O grupo de Mo Fan chega a um enorme abismo que precisam atravessar. Eles se viram para Xiao Hu, que usa sua habilidade do vento para passar uma corda pelo abismo e amarra-a a uma árvore, permitindo que o restante da equipe cruze. A equipe de Miu Bai passa por um campo de vinhas traiçoeiras que prendem um de seus membros, mas Miu Bai as congela, fazendo com que as vinhas se despedaçam. O membro da equipe age de uma forma estranha que causa desgosto em Miu Bai, mas ele não responde e simplesmente segue em frente, enquanto as garotas de sua equipe admiram sua demonstração de talento enquanto o seguem. O grupo de Mo Fan também chega às vinhas, e Xiao Min as queima com seu fogo. Eles continuam avançando até que as duas equipes se encontram na borda de um profundo buraco. Os estudantes começam a deliberar sobre os detalhes de sua missão. Foram instruídos a verificar a caverna em busca de um lobo de um olho só e a encontrar a pulseira desaparecida de um dos membros da equipe Águia. Os
Os alunos expressam seus medos sobre encontrar algo perigoso, mas alguns deles encorajam os outros, tentando acalmar suas ansiedades. Um dos soldados da equipe Águia reporta a Jang Kong sobre o progresso dos estudantes e menciona aqueles que se saíram bem. Jang Kong promete recompensá-los com altas pontuações por seus esforços, mas o Sr. Shu fica surpreso ao saber que o comandante enviou alguém para vigiar as crianças. Ele pergunta se há algum perigo na caverna e Jang Kong confirma que realmente há perigo, mas não do tipo que os estudantes esperam. A senhorita Tang Yu elogia o comandante por seus planos de testar os estudantes sem expô-los a um perigo real. Jang Kong garante aos professores que os alunos conseguirão, e a senhorita Tang Yu reflete sobre quão poderoso Mo Fan é com sua habilidade mágica. Ela acredita que ele é o mais forte entre os estudantes, mas se pergunta se ele conseguiria enfrentar um monstro. Enquanto isso, os estudantes descobrem uma maneira de descer com uma corda para o buraco. O garoto gordinho da turma escorrega da corda enquanto desce, e Xiaohu o avisa para ter cuidado, lembrando-o de que a corda é sua única maneira de voltar para cima da montanha. Ele se pergunta por que Xiaomin está tão entusiasmada com a caça, dado seu medo dos monstros na caverna. Xiaomin lhe lembra que eles falharão no exercício e também perderão a chance de entrar em uma boa faculdade de magia se não tiverem sucesso. Mo Fan chega ao lado dela junto com alguns outros estudantes e a provoca. O amigo de Milbai exagera nas habilidades de Milbai diante do resto da turma, fazendo com que muitos deles decidam seguir seu exemplo. Ele cria uma estratégia e divide a turma com base em suas habilidades e eles começam a avançar. Mo Fan sente que algo está errado com o poço próximo da caverna e se dirige até lá. Xiaohu percebe Mo Fan se afastando e o segue, perguntando o que ele está fazendo. Mo Fan aponta para a água, esperando que Xiaohu entenda a situação, mas Xiaohu não nota nada de errado. Mo Fan então explica o que detectou sobre a água e conclui que algo da caverna bebeu do poço. Assustado com a ideia de um monstro capaz de drenar metade da água, Xiaohu corre para avisar o restante dos estudantes. O amigo de Milbai zombeteia de Xiaohu e Mo Fan pela informação que compartilharam com o grupo, e Milbai também os provoca, dizendo que devem ficar para trás se estiverem com medo, pois ainda assim passariam no teste se os outros avançassem para completá-lo. Os estudantes avançam mais para dentro da caverna, e logo ouvem um monstro os aguardando. Em seu medo, a luz de um dos magos de luz se apaga, levando outro mago de luz a se adiantar para iluminar o caminho. Os estudantes finalmente avistam o monstro. Ele grita que é o lobo de um olho só e os alunos entram em pânico. Milby se vira para enfrentar o monstro, mas a ativação da sua estrela falha e ele corre com os outros alunos. Zhou Min decide confrontar o monstro, mas antes que ela possa fazer algo, Mo Fan a agarra e corre. Ela grita para ele a deixar no chão, mas ele se recusa e a leva para fora da caverna. Jong Kong ri da falta de coragem dos alunos. Um dos soldados da Eagle Squad pergunta ao comandante se seu animal de estimação foi duro demais com os alunos, fazendo os professores perceberem que o exercício é uma armadilha para testar os estudantes. A senhorita Tang Yu aprova a ideia e o soldado provoca os alunos por não conseguirem enfrentar o monstro, dizendo ao comandante que ele estaria mantendo sua armadura mágica. Milby se vira e enfrenta o monstro. Ele aciona um interruptor em seu crachá para ativar seu equipamento de combate e então lança um ataque de gelo no monstro, segurando uma das pernas da criatura no lugar. Os alunos do lado de fora da caverna descobrem que a corda que usaram para descer ao poço não está mais lá. Zhou Min e Mo Fan saem para ver os alunos em pânico. Zhou Min corre de volta para a caverna para enfrentar o monstro. Ela ativa seu equipamento de batalha 2 e lança um ataque de fogo de nível 1 contra o monstro, mas o fogo não faz nada contra a criatura que se vira em sua direção. O monstro salta sobre Milby para atacar Zhou Min, mas Zhao Ling usa seu poder de trovão para atacar o monstro. O ataque paralisa a criatura e um dos alunos encoraja todos a voltar e atacar o monstro, já que Zhao Ling conseguiu detê-lo. No entanto, esses alunos ainda estão com muito medo para atacar, e o monstro supera o ataque de trovão e ataca Zhao Ling e Zhou Min, derrubando ambos. Milby se levanta e enfrenta o monstro novamente, mas a criatura simplesmente avança contra ele e o derruba com força, fazendo-o colidir com o chão, onde ele bate a cabeça e desmaia. Todos os alunos começam a entrar em pânico, porque seu lutador mais forte acabou de ser derrubado. Zhou Min acorda e tenta fazer outro ataque, mas percebe que sua magia está
está muito fraca para sequer arranhar essa besta. Mo Fan tem assistido toda essa bagunça, então ele ativa seu equipamento de batalha e desata um ataque de fogo de nível 2 contra o monstro. A criatura é queimado e sai correndo da caverna toda machucada, passando bem ao lado dos alunos aterrorizados e mergulha na piscina. Zhao Kong e os outros professores ficam impressionados com o que viram e começam a elogiar Mo Fan como loucos. A senhorita Tang Yu explica que ataques de fogo de nível 2 não são brincadeira. Estamos falando de um poder que derrete ossos e transforma você em cinzas. Zhao Kong se vira para Bai Yang, que deveria estar controlando esse monstro de estimação, e lhe diz para chamar isso de volta. Mas aqui, as coisas ficam realmente bagunçadas. Bai Yang não consegue mais controlar o monstro. Agora todos os professores estão apavorados pelos alunos. Zhao Kong ativa seu equipamento de batalha e se prepara para ir salvar todo mundo. Enquanto isso, o monstro emerge daquela piscina absolutamente furioso, e os alunos estão apenas aterrorizados. O monstro vai direto para Heiyu, mas bem antes de alcançá-la, Xiaohu aparece com seus poderes de vento e a salva dessa besta totalmente fora de controle. Xiaohu faz algo muito inteligente. Ele engana o monstro para que o persiga em vez de Heiyu. Enquanto todos os outros estão se encolhendo do lado de fora da caverna, Mo Fan se adianta e enfrenta o monstro de frente, basicamente desafiando-o a vir para cima dele. O monstro o atinge com seu ataque de explosão de vento, mas Mo Fan desvia como um verdadeiro mestre e corre para algum lugar seguro para pensar em seu próximo movimento. Ele estava pensando como essa coisa já havia derrubado Zhuo Ming e Miu Bai. Então, ele olha para cima e vê o monstro pairando sobre ele, entrando em pânico total enquanto se prepara para atacar. Mas Xiaohu percebe o que está acontecendo e usa sua habilidade de vento para salvar Mo Fan novamente. Ambos, Xiaohu e Mo Fan, correm para dentro da caverna com o monstro logo atrás deles. Depois que o monstro desaparece na caverna atrás dos dois, alguns dos outros estudantes finalmente conseguem coragem suficiente para se levantar. Ela começa a chorar porque sabe que os meninos apenas atraíram aquele monstro para salvar todos os outros. Dois alunos decidem que querem sair, mas Jomin os critica severamente por não se importarem em salvar Mo Fan e Xiaohu. Eles estão todos discutindo se deveriam ir ajudar quando, de repente, Zhao Kong aparece acima deles vestindo sua armadura de batalha alada, parecendo algum tipo de super-herói. Zhao Kong pergunta para onde foi o monstro, e Jomin diz a ele que Mo Fan e Xiaohu o levaram mais fundo na caverna. Zhao Kong fica genuinamente surpreso com a bravura deles, e a senhorita Tang Yu explica que os dois fizeram o que fizeram apenas para manter os outros seguros. Enquanto isso, Xiaohu e Mo Fan continuam correndo cada vez mais fundo na caverna até chegarem a uma caverna enorme. Eles param para recuperar o fôlego e olhar ao redor. O monstro que os estava perseguindo lança outro ataque, mas Xiaohu empurra Mo Fan para o lado e recebe o golpe ele mesmo. Ver seu amigo se machucar deixa Mo Fan absolutamente furioso. Então ele libera um ataque de trovão de nível 2 contra o monstro. Essa besta está sendo atingida por relâmpagos percorrendo todo o seu corpo, lutando contra isso, mas de alguma forma ainda está em pé contra Mo Fan. É então que Mo Fan nota uma estalactite pendurada bem acima do monstro. Então ele usa sua magia de fogo para quebrá-la, e ela perfura diretamente a besta. O monstro tenta avançar com aquele pedaço de rocha irregular preso dentro dele, mas desaba bem na frente de Mo Fan e morre. Uma estranha bola de luz branca sai do monstro morto e toca o colar de Mo Fan. Ele percebe, mas não faz nada porque lembra que Xiaohu ainda está machucado. Ele corre para verificar seu amigo bem na hora em que Zhao Kong voa para a caverna em busca do monstro. Zhao Kong vê a besta morta e pergunta a Mo Fan como ele conseguiu matar essa coisa. Mo Fan explica que usou a estalactite para derrubá-la. Zhao Kong o parabeniza por lidar com o monstro, mas continua tentando descobrir como Mo Fan realmente o matou, porque ele não acredita totalmente na história. Mo Fan tenta convencê-lo a ajudar Xiaohu, mas Zhao Kong está obcecado em descobrir a verdade. Finalmente, o comandante pega Xiaohu e os dois voltam em direção à entrada da caverna, mas encontram os alunos e outros professores pelo caminho. O Sr. Shu começa a elogiar Zhao Kong por salvar as crianças e pergunta sobre o monstro de estimação. Quando Bai Yang descobre que seu pet está morto, ele sai correndo para vê-lo. Bai Yang perde totalmente a cabeça e acusa o comandante de matar seu pet, mesmo sabendo que não era uma ameaça para ele. Zhao Kong diz a ele que o monstro já estava morto quando chegou lá. Gritando, Bai Yang pergunta ao comandante como o monstro morreu e ele diz a todos que Mo Fan o matou sozinho. Isso choca completamente todos os alunos, e Bai Yang se recusa a acreditar que Mo Fan derrubou o monstro sozinho. Bai Yang argumenta que esse monstro poderia matar magos totalmente crescidos, quanto mais algum aluno do ensino médio, e continua acusando o comandante de tê-lo matado.
O Sr. Sweat o apoia, dizendo que não há como Mo Fan lutar contra algo assim sozinho e que seria impossível para ele matá-lo por conta própria. A Sra. Tang Yu pergunta diretamente a Mo Fan se ele matou o monstro e ele diz que sim, que fez. Em seguida, ele explica a todos exatamente como quebrou a estalactite com sua magia de fogo para matá-lo, mas depois pede desculpas por tê-lo matado porque não sabia que era o animal de estimação de Bai Yang e pergunta se tudo isso era para ser um teste. A Sra. Tang Yu explica que, na verdade, era para ser um teste, mas o animal de estimação saiu completamente de controle e realmente tentou matar os alunos. Ela elogia Mo Fan por ter levado o monstro para longe de todos, e Zhao Kong também o elogia por suas ações. Ai Yang começa a chorar pela perda de seu monstro, e Zhao Kong diz aos alunos para deixá-lo lamentar seu animal de estimação. Os alunos começam a falar sobre como Mo Fan enfrentou o monstro, quando todos estavam com muito medo até para se mover, e todos o estão elogiando. A Sra. Tang Yu interrompe a conversa e os repreende por serem tão covardes quando primeiro enfrentaram o monstro, avisando-os que, se o monstro realmente quisesse que eles estivessem mortos desde o início, todos eles estariam fritos. A Sra. Tang Yu conta aos alunos sobre o quão mais aterrorizantes serão os monstros que eles enfrentarão no futuro, e Zhao Kong acrescenta ao seu aviso antes de dar reconhecimento aos alunos que realmente se destacaram durante todo esse exercício. Zhao Kong dá notas A para Zhao Ting, Zhao Min, Mubai e Zhao Hu, mas dá um S para Mo Fan por sua coragem e por ter destruído completamente aquele monstro. Um dos instrutores lembra Zhao Kong que ele prometeu armadura mágica para quem tivesse o melhor desempenho. Zhao Kong realmente não quer abrir mão daquela armadura mágica, mas toda a turma o lembra de sua promessa. A Sra. Tang Yu dá uma nota A para toda a turma, e todos ficam super felizes e começam a jogar Mo Fan para o alto. Na sede da equipe Águia, Mo Fan recebe um prêmio pelo que fez, e Zhao Kong até lhe oferece um trabalho na equipe Águia, mas Mo Fan educadamente recusa e então o lembra sobre aquela armadura mágica que ele prometeu. Zhao Kong não consegue tirar da cabeça como Mo Fan matou aquele monstro e fica repetindo a cena em sua mente incessantemente. Ele estuda toda a cena da luta e percebe algo estranho no chão da caverna e no monstro. Ele é trazido de volta à realidade quando alguém reporta um ataque. O comandante Zhao Kong ordena que sua equipe se prepare e vá para onde os monstros atacaram para matá-los todos. Algum tempo depois daquela louca excursão, Mo Fan está sentado em cima de sua casa praticando seu controle das estrelas. Ele nota que seu pingente está todo animado com suas estrelas enquanto gira ao redor de sua mão, e ele comenta sobre como esse pingente tem o ajudado há tanto tempo. Ele se lembra de como conseguiu usar aquele ataque de fogo de nível 2 muito mais rápido do que qualquer outro aluno. Ele se pergunta como seria um raio de nível 2 e decide que quer melhorar suas habilidades de fogo e raio, tentando descobrir como extrair o máximo de seus poderes. Ele se lembra de como Xiao Hu se machucou tentando salvá-lo. Isso o deixa nervoso por não ser forte o suficiente, e ele recorda o que a Sra. Tang Yu disse sobre como seu pingente precisaria ser alimentado para que pudesse evoluir para um nível superior e ajudá-lo a desenvolver suas habilidades mágicas mais rapidamente. Ele decide que a melhor maneira de ganhar experiência real é se tornando um caçador de recompensas, o que também significa que ele será muito bem pago. No dia seguinte, ele cobre o rosto, vai para a sede dos caçadores de recompensas e verifica o quadro de avisos. Ele avista dois caras falando sobre todos os diferentes trabalhos disponíveis para caçadores de recompensas. Mo Fan apenas escuta sem se aproximar ou deixar que saibam quem ele é. Um cara diz que quer se juntar aos caçadores de monstros, já que eles têm benefícios muito melhores do que os caçadores de recompensas comuns, mas seu amigo rapidamente o interrompe, dizendo que os caçadores de monstros só aceitam os melhores. O primeiro cara fica todo emocionado e sai, o que dá a Mo Fan a chance perfeita de se aproximar do amigo e perguntar sobre esses caçadores de monstros e o que eles precisam. O cara aponta para onde está acontecendo o recrutamento de caçadores de monstros e Mo Fan resmunga sobre quantas pessoas estão tentando entrar. O sujeito tenta desanimar Mo Fan, mas ele está super empolgado para entrar, porque quer aquela experiência real de combate. O homem explica quais tipos de habilidades mágicas os caçadores de monstros estão procurando, e Mo Fan pergunta o que eles achariam sobre magia do trovão. O cara simplesmente não acredita nele, ri, e diz a Mo Fan que cada equipe o desejaria se ele realmente tivesse poderes de trovão. Mo Fan se afasta e entra na fila para o recrutamento de caçadores de monstros. Todos os membros da equipe estão reclamando porque cada recrutado está sendo rejeitado, e o chefe
chefe dos caçadores de monstros está perdendo a paciência, dizendo que todos esses candidatos estão chegando, mas nenhum deles tem o poder necessário para estar na equipe. Seu segundo em comando tenta acalmá-lo, mas o chefe não está disposto a ouvir. Ele diz à sua equipe para encontrar alguém realmente bom o suficiente para o time. Todos na fila estão apavorados com a possibilidade de serem rejeitados, e aquele mesmo cara que estava conversando com Mo-Fan mais cedo o vê na porta prestes a entrar para sua entrevista. Ele se pergunta por que Mo-Fan está se candidatando aos caçadores de monstros quando ele também é um novato total. Mo-Fan é chamado para dentro da sala, e os recrutadores começam a interrogá-lo. Ele diz seu nome como Fan Mo, e eles imediatamente dizem que ele não se qualifica, já que não é um mago certificado. Ele solta a bomba de que é um mago do trovão, mas eles duvidam muito até que ele realmente mostre seus poderes. Toda a multidão começa a sussurrar sobre ele ser um mago do trovão, e Mo-Fan pergunta se eles o aceitarão agora. O recrutador olha para o chefe, mas o chefe se adianta e aceita Fan Mo na hora. Fan Mo tenta mencionar sua falta de experiência, mas o chefe despreza, dizendo que depois de enfrentar 1 ou 2 monstros, ele terá toda a experiência necessária para sobreviver na equipe. Os recrutadores apenas observam seu chefe enlouquecer por causa de Fan Mo e se perguntam o que acontece com todos os outros que ainda estão esperando. O chefe dispensa todos os outros candidatos, já que a equipe encontrou seu cara, e então apresenta Fan Mo à equipe. Ele conhece Kei-Tang, uma maga de gelo, e Mo-Fan a reconhece como parte da nova família. Ele reza para que ela não se lembre dele. Sai-Tang dá boas-vindas a ele na equipe. Então ele conhece Xiao-Kei, seu mago da água. Alguém irrompe na sala para informar ao chefe sobre um monstro à solta e um caso de estudante do ensino médio desaparecido. Eles falam sobre a situação da garota desaparecida, e o chefe diz a Mo-Fan para voltar para casa, já que eles precisam lidar com esse monstro. Mo-Fan pede para acompanhá-los. O chefe pensa um pouco, então deixa ele ir junto. No caminho para a escola da garota desaparecida, Mo-Fan tenta ligar para sua irmã que também estuda naquela escola, mas ela não atende, e Mo-Fan começa a entrar em pânico. Eles chegam ao local e encontram a polícia, que bloqueou toda a escola. O chefe ordena que todos se dispersem e procurem pelo monstro ou pela garota. Fan Mo se dirige para a cafeteria, e enquanto ele a examina, seu telefone toca. É sua irmã ligando de volta. Ele lhe diz que está tentando entrar em contato com ela há eras, e ela explica que deixou o telefone no dormitório. Quando evacuaram todos os alunos, ele pergunta se ela está bem, e ela conta que viu uma garota se dirigindo para a cafeteria durante a evacuação. Ela quer ir avisar aquela garota, mas ele diz para ela apenas ficar segura. Nesse instante, Mo-Fan sente uma presença monstruosa na cafeteria com ele. Mo-Fan entra em pânico total, enquanto o monstro o ataca com magia de luz que começa incêndios por toda a cafeteria. O restante de sua equipe de caçadores de monstros sente a criatura e corre em direção à cafeteria para lutar. O monstro salta sobre Mo-Fan, tentando atacá-lo, mas Mo-Fan desvia e a criatura se esconde para tentar outro ataque surpresa. O monstro lança outro ataque de luz. Então, o resto da equipe aparece e Xiao-Kei usa seus poderes aquáticos para criar um escudo, protegendo Mo-Fan da explosão de luz do monstro. Ele diz a eles para recuarem, pois a equipe vai resolver isso, e o chefe realmente ri de quão fraco esse monstro parece ser. Toda a equipe se posiciona, prendendo o monstro, mas quando ele vê que não há rota de escape, ataca Wendy, o mago do vento. O ataque do monstro provoca mais incêndios, mas o mago do vento apaga as chamas e enfrenta a criatura de frente. Mo-Fan observa o mago do vento lutar, enquanto o resto da equipe permanece na linha de lateral. Fan se mete em problemas quando o fogo começa a vir em sua direção, mas Xiao-Kei o salva novamente com seu escudo aquático. O chefe também se junta à luta, lançando seu próprio ataque contra o monstro, uma explosão de fogo nível 3 chamada Tempestade de Fogo. O monstro desaba com o golpe e a equipe se reúne ao redor dele. Chai-Tang se prepara para lançar seu movimento final, mas o monstro de repente salta em sua direção. O chefe grita para Xiao-Kei proteger Chai-Tang, mas ela levanta seu escudo tarde demais. O monstro está prestes a atingir Kai-Tang quando Mo-Fan usa seus poderes do trovão para atacar a criatura, matando-a instantaneamente. O chefe elogia Mo-Fan, enquanto Rocky se pergunta por que o monstro não morreu com o primeiro ataque do chefe. Ele pensa que talvez o monstro tenha se mutado de alguma forma, e Xiao-Kei se desculpa por ser desajeitada. O chefe a admonesta por não ficar alerta, lembrando-a de que qualquer membro da equipe pode se machucar ou morrer quando ela erra o tempo. Ele também elogia Mo-Fan por salvar a vida de
Kai-Tang com aqueles reflexos rápidos. Rock dá sua jaqueta a Kate para cobrir-se, já que o monstro rasgou parte de suas roupas. O chefe promove Mo-Fan ali mesmo, e Mo-Fan começa a pensar em todos os benefícios que obterá com essa promoção. De repente, ele nota uma luz saindo do monstro morto e fluindo para seu pingente. Mo-Fan fica chocado ao perceber que ninguém mais consegue ver essa luz. Rock informa ao chefe que não conseguiram encontrar a garota desaparecida, mas encontraram um túnel de onde o monstro veio. A equipe fica triste, pensando que seu monstro provavelmente matou aquela garota, e pergunta se devem limpar o túnel, mas o chefe diz para alertarem a Associação dos Magos, pois é muito acima do nível de habilidade deles. No caminho de volta, Kai-Tang relata que a Associação dos Magos enviará alguém para lidar com o túnel, e o chefe elogia Mo-Fan novamente por sua coragem. O Mago do Vento também elogia sua bravura, e Rock pergunta a Kai-Tang como ela planeja retribuir o favor a Mo-Fan, ou Fan-Mo como eles o conhecem. O Mago do Vento provoca Kai-Tang, dizendo que Mo-Fan foi requisitado por outra garota, já que ele tem um monte de chamadas não atendidas de alguma garota. Mo-Fan não sabe como explicar que Jin-Xia é na verdade sua irmã. Mo-Fan vai para casa e encontra Jin-Xia esperando ao lado do orelhão. Ela começa a chorar, dizendo a ele que ficou aterrorizada ao ouvir a luta. Ao telefone, Mo-Fan a tranquiliza, afirmando que agora é forte o suficiente para enfrentar monstros, pois é um mago, e conta a ela toda a história de como lutou contra a criatura, deixando-a super feliz. No dia seguinte, na sede dos caçadores de monstros, Mo-Fan recebe o pagamento pelo monstro que derrotaram. O chefe lhe lembra que ele foi aceito como membro em tempo integral e Mo-Fan agradece a toda a equipe. Enquanto isso, Miu vai ver Yu-An, que está nadando em uma piscina, e observa uma garota esperando por Yu-Wang. Quando Yu-Wang sai da piscina com uma exibição impressionante de magia do gelo, Miu lhe conta que Joan quer vê-lo e elogia o quanto sua mágica cresceu. Yu-Wang diz que seu crescimento não é rápido o suficiente, e Miu o lembra de que ele é o único entre seus colegas que avançou para o próximo nível de magia do gelo. Yu-Wang está frustrado por não haver tempo suficiente para atingir onde deseja estar, e Miu lhe diz para ter paciência, mas Yu-Wang menciona Ningxu, que aparentemente é um verdadeiro prodígio. Miu diz que tudo o que precisa fazer é ensinar uma lição a Mo-Fan, e Yu-Wang responde que Mo-Fan nem vale a pena lutar. Yu-Wang está conversando com Ju-Yun sobre esse próximo duelo contra Mo-Fan, e ele basicamente diz que essa luta vai ser tão entediante. Mas Ju-Yun diz, espera aí, cara, todos os veteranos vão aparecer para assistir isso. Ju-Yun concorda que o duelo está totalmente abaixo de Yu-Wang, mas o lembra que essa é literalmente sua primeira jogada para assumir toda a cidade. Então Zhao Yun revela informações importantes sobre como esse duelo está ligado à primavera. Aparentemente, apenas uma pessoa pode treinar lá a cada ano, e a escola quer que 3 de seus campeões tenham essa chance, assim como as antigas famílias fazem. Ele diz a Yu Wang para arrasar nesse duelo, e pronto, ele ganha o treinamento na primavera. Enquanto isso, Miu Bai está falando com Miu sobre como Ju Yun está totalmente fazendo favoritismo com Yu Wang. Miu explica que Ningxu é na verdade o herdeiro, mas Ju Yun está basicamente usando Yu Wang como um trampolim para Ningxu. Miu Bai se preocupa que se Mo-Fan realmente vencer Yu Wang, ele pode conseguir usar a primavera, mas Miu diz que isso não vai acontecer. Então, há um lobo de um olho que encontra a primavera e começa a absorver todo esse poder que está vazando, fazendo-a crescer muito maior e incrivelmente forte. De volta à aula, Xiaohu pergunta a Mo-Fan onde ele esteve, já que ninguém o viu por perto, e Mo-Fan diz, você sabe, apenas mantendo a cidade segura, sem muito mistério. Então Xiaohu lhe diz que Joman gosta muito dele e pode convidá-lo para sair. Na hora, Joman se aproxima e pergunta se ele está livre essa noite. Mo-Fan começa a se perguntar se ela se apaixonou por ele porque ele a salvou durante aquele exercício de campo e decide lhe dar um discurso sobre esperar até crescer para amar, mas então ele diz que sim, está livre essa noite e ela responde, obrigada. À noite, ele verifica onde ela queria se encontrar e pensa que esse pode ser um ponto de encontro. Ela começa a lhe explicar por que pediu para ele vir, mas Mo-Fan está totalmente desconectado. Ela diz que sua avó mora perto e tem sentido esses tremores estranhos na área. Ela pediu para a avó sair, mas a avó se recusou. Então agora Joman quer descobrir o que está causando esses tremores. Mo-Fan fica desanimado por isso não ser realmente um encontro, e ela o lembra de que supostamente é o melhor mago da escola. Então ele concorda em ajudar, e eles vão até um prédio de onde os tremores parecem estar vindo. O prédio está trancado, então Mo-Fan simplesmente sobe
sobe e entra por uma janela aberta como se fosse normal. Uma vez dentro, ele começa a olhar ao redor, dizendo que Joman foi inteligente ao procurá-lo sobre os tremores, já que ele trabalha com caçadores de monstros. Justamente então, Jomin simplesmente arrebenta a porta para entrar, o que o deixa totalmente chocado. Ele tira um pó revelador e começa a borrifá-lo ao redor. O pó mostra pegadas de monstro, e Jomin entra em pânico ao perceber que há monstros na cidade. Mo-fan diz: "Por que você está surpresa? É exatamente para isso que existem os caçadores de monstros." Ele quer chamar os caçadores de monstros, mas Mo-fan a manda se acalmar. Ele avança para conferir a pegada do monstro e mostra a ela onde a criatura está se escondendo sob a luz da lua no topo do edifício. Um lobo de olho só começa a sair de um buraco no chão. O monstro tem a metade inferior de um torso humano na boca, e Jomin fica aterrorizada. Ela corre até Mo-fan, dizendo que eles precisam sair porque são apenas estudantes. Mo-fan explica que esse lobo de olho único é na verdade bastante esperto. Ele mata pessoas em lugares onde ninguém notaria a falta delas. Ele diz a ela que esse lobo é muito diferente do que aprenderam na escola, e ela acena com a cabeça. Ela pede para que ele saia, mas Mo-fan lhe dá um plano. Ela precisa pegar sua avó, evacuar o bairro e depois chamar a polícia. Ele liga para a linha da polícia e Mo-fan fica assustado porque, nesse momento, o lobo de olho único os avista e salta sobre eles. Mo-fan agarra Jomin e eles correm. Ele a repreende por chamar a polícia quando descobriram que os lobos de olho único são super sensíveis aos sinais. Ele atira do prédio, mas o monstro está logo atrás deles. Ele tenta bloquear o caminho com seu ataque de fogo nível 2, Cremation, mas o lobo nem desacelera. Eles se escondem e Mo-fan pede novamente que ela pegue sua avó e todos os outros para um lugar seguro. Ele percebe que o lobo está bem acima deles e empurra Jomin para o lado para que ela possa escapar. Ele enfrenta o lobo enquanto ela corre para longe. O monstro ataca Mo-fan, mas ele usa sua armadura mágica como escudo, exceto que o escudo não é forte o suficiente, e Mo-fan é jogado para trás. Ele verifica a armadura mágica e vê que não tem nenhum arranhão, então se levanta para enfrentar o monstro novamente. Jomin consegue colocar todos os moradores em segurança quando Chai-tang aparece em sua bicicleta com Yuan. Ela pergunta a Jomin o que está acontecendo, e Jomin explica que Mo-fan está lutando contra o monstro. Chai-tang se preocupa, já que esse é exatamente o lugar de onde Mo-fan a enviou um sinal, e dirige-se para a luta. Mo-fan abre os olhos e vê o lobo de um olho só parado sobre ele, prestes a lançar um ataque poderoso. Chai-tang chega com Yuan e eles usam seu ataque Creeping Ice Solidify para prender o monstro. Chai-tang vê Mo-fan e o reconhece de um incidente em que ele e alguns caras estavam bisbilhotando ela enquanto ela tomava banho. Ela o avistou antes que ele pudesse escapar, e agora, vendo-o novamente perto do monstro, ela fica brava e ameaça bater nele se ele não sair. Mo-fan sai correndo, e Yue Yang pergunta quem era aquele. Ela diz que é o cara que insultou Jo-yoon. Yue Yang fica chocado ao ver Mo-fan correndo depois de afirmar que era o melhor da escola. Chai-tang lembra Yue Yang que eles precisam manter o lobo preso, e eles usam sua magia de gelo para aprisioná-lo. Chai-tang liga para seu chefe para relatar o que está acontecendo e como o lobo se reprogramou após absorver poder da fonte. Ela pede que ele chame Mo-fan para que ele possa usar seu trovão para derrubar o lobo. Mo-fan chega a um local seguro e troca de roupa para seu traje de Mo-fan. Ele recebe a ligação do chefe sobre a situação e promete ir imediatamente. Enquanto corre de volta, pensa em como precisa esconder suas habilidades duplas de todos. Ele chega à cena e vê que o restante da equipe já está lá. Rock faz piada dele por ser o último a chegar. Mesmo tendo enviado o sinal, o chefe lembra que o lobo é a prioridade número 1 e eles precisam lidar com isso primeiro. O Mago do Vento elogia Kai-tang por mencionar Wang, então diz a Mo-fan para eletrocutar o lobo com seu trovão. Mo-fan tenta, mas isso apenas fortalece o lobo. O chefe se preocupa que seu fogo quebraria o gelo que segura o lobo e o deixaria completamente louco. Xiao Ke pergunta ao capitão o que eles devem fazer, e ele diz que pediu reforços da associação. Eles só precisam manter o lobo sob controle até que um mago de nível superior apareça para lidar com a situação. Xiao Ke se empolga ao saber que Yang Zuo, o mago da água, está vindo para enfrentar o monstro. Nesse instante, o lobo se liberta da prisão de gelo e ruge. Ele começa a evoluir para uma forma superior, e a equipe percebe que estão totalmente em desvantagem. A equipe de caçadores de monstros, incluindo Yu Wang, observa esse monstro em evolução, e seu mago do vento, Wenji, diz ao capitão que eles deveriam recuar ou todos vão morrer. O chefe fica irritado por ter que recuar e fala sobre todas as pessoas inocentes na cidade que seriam atacadas e mortas por esse lobo. Tang anuncia que o lobo está evoluindo novamente para um lobo de rosto espinhoso, e
e Rocky lembra a todos que eles são apenas magos de nível 1 e não podem lidar com ameaças de nível guerreiro. O chefe os anima, dizendo que precisam matar esse lobo antes que ele termine de evoluir. Ele ordena que Rocky prepare sua magia da terra para segurar o lobo caso o gelo quebre, e então diz a Shao Ke para preparar uma defesa de água, lembrando-a de que o lobo é super rápido, então ela precisa ser ainda mais rápida. O lobo começa a evoluir novamente, e o chefe lança sua magia de fogo, tempestade de fogo, no lobo. A ferocidade do ataque de fogo derruba o lobo, mas Wendy elogia o chefe por seu ataque, embora vejam que o lobo está ileso e quase completou sua evolução. O lobo pula para atacá-los, mas Exeok avança e cria um escudo de água que segura o lobo. O lobo tenta quebrar o escudo e Mofan percebe que Shao Ke está ficando fraca. Ele a puxa e corre para um lugar seguro, deixando o chefe lá para enfrentar o lobo. Cara, o chefe não está brincando. Ele lança outro ataque de fogo no lobo, mas essa besta está completamente impassível e avança para atacar o capitão. Rocky entra com sua magia da terra, levantando enormes barreiras de pilares entre o lobo e o capitão, mas esse lobo maluco simplesmente destrói tudo, como se fosse feito de papel. Ele grita para Shao Kai preparar uma defesa para o capitão, mas boom, o lobo quebra aquilo também. Rocky diz a Kai Tang para ajudar e ela lança algumas lanças de gelo no lobo, mas veja só, o lobo realmente as revida. Ela mal consegue pular a tempo antes que aquelas lanças destruam seu ponto de ocultação. Yu Wang tenta prender um dos membros do lobo e o lobo literalmente o arranca, fazendo um enorme bloco de gelo voar em direção ao capitão, empurrando-o de volta em direção ao veículo deles. O lobo se volta para o capitão que está sangrando e todos ficam em pânico pela segurança dele. Mas então, Mofan aparece do nada e atinge o lobo com sua magia de trovão. Ele paralisa a besta e a impede de evoluir, mas o teimoso lobo luta contra o ataque do raio e parte direto para Mofan. A equipe tenta fazer Mofan correr, mas ele recusa e basicamente diz ao monstro para se destruir. A equipe vê quão determinado ele está a lutar contra isso e começam a chorar porque se sentem tão fracos. O Mago do Vento aparece e diz que eles deveriam recuar, mas o chefe, que mal está de pé por causa de seus ferimentos, chamando-os de covardes, ele lembra que muitas pessoas morreriam se apenas fugissem. Ele incentiva Mofan e, em seguida, adiciona seu ataque de fogo ao ataque de trovão contra o lobo. O resto da equipe se anima e se prepara para atacar o lobo, mas então, do nada, uma imensa onda de água simplesmente arrasta o lobo. Shao Ke reconhece a magia da água e todos veem Yang Zhuo da associação se aproximar. Yang elogia Mofan, depois avança para atacar o lobo, dizendo para deixarem tudo com ele. Ele utiliza um ataque de magia do vento insano, como um tornado, para matar o lobo, e então fala algumas palavras ofensivas para o monstro morto. Yang começa a se afastar, e Mofan o alcança, perguntando se o monstro está realmente morto. Nesse momento, uma luz sai do lobo, e o pingente de Mofan simplesmente se alimenta da energia dela. Mofan corre até Yang e pergunta sobre sua técnica de ataque. Ele explica que tentaram todas as suas diferentes habilidades, mas não conseguiram derrubar o monstro. Yang respeita Mofan e diz que a magia de trovão de nível médio vence a magia da água e do vento, que foi o que ele usou para derrubar a besta. Kai Tang pergunta a Yang se eles deveriam acionar o alarme, já que os monstros estão aparecendo na cidade com muito mais frequência agora. Yang lembra que um alarme faria a cidade toda entrar em pânico, então diz para formarem mais equipes de patrulha e investigarem melhor. Yang comenta sobre a equipe ter contratado Mofan e diz que ele foi incrível, mas eles dizem que literalmente acabaram de contratar Mofan, o que o choca totalmente. Mais tarde, Mofan volta para casa e tenta vender algo, mas Jomin o impede. Ela corre para os braços dele, preocupada com sua segurança, e agradece por ele ter salvado sua avó. Mofan a consola, enquanto ela chora em seus braços. Mofan estuda o pingente que sempre usa e vê que ele acende. Ele está empolgado que o pingente evoluiu, assim como a senhorita Tang disse que aconteceria. Mofan se pergunta se vai subir de nível antes do seu duelo com Yu Wang. Mofan leva sua irmã a um parque e eles estão apenas relaxando, aproveitando a natureza. Ele dá dinheiro a ela para comprar o que quiser. Ela pega o dinheiro e pergunta de onde ele o tirou. Ele diz que conseguiu um emprego e a lembra que magos ganham dinheiro com bastante facilidade. Mo faz piadas com ela e os dois dão risada, até que ela revela que despertou um talento de cura, que é para magos de nível mais alto. Ela promete ajudá-lo no futuro e lhe diz que sabe que ele está fazendo coisas perigosas. Eles continuam falando sobre seu progresso com suas 3 habilidades mágicas e brincando um com o outro. Mofan medita no pátio da escola com Shao
Xiao Hu ao seu lado e começam a falar sobre seu futuro. Xiao Hu lembra Mo Fan que seu duelo com Yu Yang está chegando rapidamente. Cao Hu conta a Mo Fan sobre todo o planejamento maluco que Zhou Yun fez para esse duelo. Ele lembra Mo Fan que Yu Yang é famoso por ser o melhor aluno da escola. E Mo Fan percebe que Zhou Yun quer que Yu Yang o envergonhe completamente na frente de toda a cidade. A senhorita Tang Yue liga para Mo Fan e diz para ele ir ver o diretor. Então Mo Fan pede a ajuda dela. Ele se pergunta se poderia ir até a casa dela naquela noite e ela concorda, o que choca completamente Xiao Hu. O diretor conversa com Mo Fan sobre o duelo e pergunta qual é a grande questão que Zhou Yun está criando em torno dele. Mo Fan explica que Yuan está tendo sua cerimônia de maioridade, então Zhou Yun convidou várias celebridades para assistir Yuan humilhá-lo. O diretor fala a ele sobre esta fonte, e Mo Fan começa a pensar em como aquele demônio lobo evoluiu após absorver poderes da fonte. Ele se pergunta se também evoluiria para um mago de nível médio. Depois de se treinar lá, o diretor lhe conta toda a história e o propósito da fonte. Ela ajuda os magos a potencializar seus poderes. Ele lhe diz que a cidade só tem uma chance a cada ano para que um jovem mago talentoso treine lá e a escola o recomendará para o treinamento. O diretor deixa claro que Yuan é muito mais popular entre as pessoas. Mo Fan entende que ele ou Yuan terão acesso à fonte. Esse funcionário da fonte, que está na sala com o diretor, informa Mo Fan sobre os planos de Zhuo Yun. Mo Fan fica surpreso com o quanto Zhuo Yun se dedicou ao planejamento de tudo isso, acreditando totalmente que Yuan vai vencê-lo no duelo. O cara lembra Mo Fan que Yuan tem muito mais treinamento e recursos do que ele. O diretor também encoraja Mo Fan a dar o seu melhor durante o duelo, mesmo que ele possa não ganhar, o que deixa Mo Fan muito irritado, pois o diretor claramente não tem muita fé nele. Chega o dia do duelo, e a nova família se prepara intensamente para a cerimônia. Os Alchemy-Nims, garçons, estão fofocando sobre o próximo duelo entre Mo Fan e Yuan. Um garçom acha que Mo Fan vai ficar famoso por causa desse duelo, mas o outro corrige, dizendo que Mo Fan foi convidado apenas para fazer Yuan parecer bom. O cara explica ao seu colega que Zhuo Yun planeja provar um ponto usando Mo Fan como um saco de pancadas e também fala sobre todo o drama entre Mo Hongxin e a nova família. Zhuo Yun conversa com Ning Zhu sobre a cerimônia que se aproxima e diz a ela que poderia preparar a cerimônia para ela, mas honestamente essa cidade é muito pequena para alguém como ela. Então Zhuo Yun basicamente está treinando Yuan para ser o braço direito de Ning Zhu no futuro. Ning Zhu pergunta ao pai por que ele tornou esse duelo todo tão público. Zhuo Yun rebate, perguntando se ela está preocupada com Yuan ou Mo Fan, e explica que Mo Fan é supostamente o melhor na escola dele, enquanto Yuan é o melhor do clã deles, depois de Ning Zhu. Então, obviamente, qualquer luta entre esses dois nunca seria algo discreto. Era certo que chamaria a atenção de todos. Ele lhe diz que Mo Fan o desrespeitou várias vezes, e promete que não vai facilitar para ele. Enquanto fala, Ning Zhu começa a sair e ele pergunta para onde ela está indo. Mo Fan está relaxando em uma montanha que tem vista para toda a cidade, apenas observando tudo enquanto toma uma cerveja. Ning Zhu aparece e ele pergunta o que ela quer. Ela diz que a irmã dele contou onde encontrá-lo. Mo Fan começa a provocá-la sobre o duelo que se aproxima com Yuan, contando como o pai dela realmente se empenhou em planejar tudo isso. Ning Zhu tenta convencê-lo a não lutar e diz que ele deveria simplesmente sair da cidade. Ela explica como Yuan teve uma vida muito difícil antes que a nova família o adotasse. Ning Zhu continua tentando mudar a opinião de Mo Fan porque acha que Yuan vai destruí-lo, mas Mo Fan anuncia que vai vencer Yuan e ela fica irritada com ele por não ouvir. Ning Zhu lembra Mo Fan sobre a prova que está chegando, mas Mo Fan diz que ainda vai participar. Ela pergunta por que ele está tão determinado a fazer esse duelo, e ele responde que o pai dela é um verdadeiro bulador. Ele continua falando mal do pai dela, e diz que seu próprio pai o ama e o ajuda da melhor forma possível. Ele compartilha todas essas histórias sobre como seu pai o ajudou e como esteve ao lado de sua mãe quando ela estava doente. Ele acrescenta que ela nem sequer odeia o pai, apesar de saber como ele realmente é, e diz que faria o mesmo por seu pai, a quem ama e respeita. Ele conta a ela sobre uma coisa que aconteceu antes, quando o pai dela insulta e humilha seu pai, porque ela havia implorado para que ele simplesmente fugisse com ela. Ele fica empolgado e mostra sua magia do fogo, dizendo que ninguém sabe quem realmente vai ganhar essa luta. No dia seguinte, Mo Fan vai até a nova mansão da família para o duelo e vê um monte de pessoas importantes chegando para assistir ele e Yuan se enfrentarem. Tai Tang convida os membros de sua equipe de caçadores de monstros, e Wendy e Rocky aparecem com Xiao Kai, e ela os recebe em sua casa. Eu brinco com ela por vir de uma família tão rica, e nesse momento, Mo Fan chega e cumprimenta Kai Tan,
mas ela não tem a menor ideia de que ele é, na verdade, Fan Mo. O resto da equipe também não o reconhece, já que ele sempre se disfarça quando está com eles. Taitang começa a falar mal de Mo Fan e diz a ele que Yuan vai acabar com ele. Mo Fan se lembra de que ela não pode reconhecê-lo e tenta ser amigável como Mo Fan, mas ela apenas o repreende e manda ele se afastar. Shao Ke se sente mal por Fan Mo não poder estar lá para assistir o duelo com eles, e Rocky começa a zoar o ausente Fan Mo, sem perceber que Fan Mo é literalmente Mo Fan. Mo Fan se afasta, sentindo-se desanimado por não conseguirem reconhecê-lo. Shao Kai percebe algo similar entre Mo Fan e Fan Mo. Eles perguntam a Taitang sobre Mo Fan, e ela diz que ele é o cara que vai lutar com Yuan. Wendy e Shao Kai mencionam que sentem algo familiar sobre Mo Fan, e Taitang fica irritada por eles compararem Mo Fan a Fan Mo. Ela diz a eles que Mo Fan encontrou o demônio lobo, mas ficou totalmente com medo e fugiu quando ela apareceu. Mo Fan vai ao banquete e começa a devorar todos os tipos de comidas. Zhao Kong se junta a ele e parece enojado com a forma como Mo Fan está comendo. Depois o convida a se juntar à equipe Águia, mas Mo Fan diz que prefere ficar na cidade. Mo Fan observa enquanto todas essas pessoas importantes circulam pelo local da cerimônia. Os amigos de escola de Mo Fan vêm procurá-lo e tentam animá-lo. Eles vieram torcer por ele, já que ele está representando a escola. Zhou Min e Zhou Jin dizem, para ele não os decepcionar, e Jahu acrescenta que o pai de Mo Fan está entre os convidados da festa. Ele para de comer e promete aos alunos que seu pai só veio para vê-lo ganhar. Zhuo Yun conversa com todos os convidados da festa sobre Yuan e quanto potencial Yuan tem como mago. Ele conta aos convidados sobre o duelo enquanto Mo Fan observa do fundo da multidão, totalmente pulando de animação. O chefe dos caçadores de monstros, Huang, aparece no duelo e ocupa seu lugar com todos os outros VIPs nas arquibancadas. Yuan entra na arena de luta e boom, Mo Fan já está lá esperando por ele como um verdadeiro chefe. Um dos convidados fala sobre quanta roupa mágica Yuan está usando, mas Zhuo Yun desdenha disso. Em vez disso, ele está dizendo a todos que Yuan quer mostrar suas habilidades. Os alunos da escola estão absolutamente furiosos por Zhuo Yun não dar respeito a Mo Fan, mesmo que ele seja o que está prestes a se confrontar com Yuan. Yuan se aproxima de Mo Fan e eles se cumprimentam, mas esse cara tenta ser todo intimidador congelando a mão de Mo Fan com seus poderes de gelo. Mo Fan responde, hoje não, e derrete o gelo com sua magia do fogo. Yuan é todo ameaçador, dizendo que Mo Fan vai se arrepender dessa luta, mas Mo Fan apenas provoca de volta. Eles se afastam para lados opostos e se encaram enquanto a multidão vai à loucura. Zhuo Yun dá o sinal para começar, e Yuan não perde um único segundo. Ele ataca Mo Fan com gelo creeping, mas Mo Fan responde com magia de fogo de nível 1 que derrete aquele gelo de nível 2 como manteiga. O diretor acena com a cabeça em aprovação e a senhorita Tang Yu faz comentários sobre a técnica de Mo Fan. Então, Mo Fan aumenta a intensidade com uma cremação de fogo de nível 2. Mirando bem em Yuan, mas esse cara se desvia super rápido. Yuan nota que o fogo está na verdade o seguindo, então ele ativa um equipamento mágico, uns sapatos malucos que o deixam escapar das chamas. Os fãs ficam como, que diabos, vendo-o desviar do fogo, mas ele não vai desistir. Yuan ativa esses sapatos e começa a correr em círculos pela arena, como se estivesse em algum tipo de videogame. O professor de Mo Fan está comentando sobre aqueles sapatos, enquanto a senhorita Tang Yu explica que eles permitem que Yuan se mova a uma velocidade relâmpago pelo chão. Mo Fan continua lançando ataques, mas Yuan desvia de tudo como se fosse o Neo da Matrix. Zhao Kong está assistindo os dois, e na verdade, elogia as habilidades de combate de Mo Fan. Yuan começa a provocá-lo e decide liberar sua magia do gelo de verdade dessa vez. Os alunos ficam todos surpresos com essa magia do gelo. Milby revela que é tempestade de gelo creeping, que é magia de gelo de nível 3. Isso é coisa séria. Rocky e os caras do Caçadores de Monstros estão observando o poder de Yuan crescendo, e eles dizem, oh não, Mo Fan está em sérios problemas agora. A arena inteira começa a se transformar em um deserto congelado, enquanto essa tempestade de gelo se espalha por toda parte, mas Mo Fan a está segurando com sua magia de fogo, como se fosse algum tipo de super-herói. Yang está zombando do pequeno fogo de Mo Fan, mas Mo Fan está se mantendo firme. Então as coisas ficam feias. O fogo de Mo Fan se apaga, e ele cai de joelhos. O diretor está dizendo a Zhuo Yun para interromper a luta, mas Zhuo Yun se recusa porque quer fazer Mo Fan sofrer por tê-lo desrespeitado mais cedo. Que atitude de babaca! Todos os convidados estão elogiando
o poder mágico de Yuan e ficando preocupados que ele é forte demais, como se pudesse provavelmente vencer alguns magos mais velhos nesse ponto. Mo Fan está lutando muito contra essa tempestade de gelo, tentando controlar suas estrelas para fazer fogo, mas nada está funcionando. Ele está em pânico por não conseguir alcançar a 7ª estrela, mas então ele grita e de alguma forma ativa um ataque de fogo de nível 2. Todos estão assistindo enquanto o fogo explode daquela tempestade de gelo maluca, e o chefe dos caçadores de monstros, que também é um mago de fogo, reconhece totalmente que tipo de fogo é esse. Zhao Kong e o diretor comentam sobre a incrível determinação de Mo Fan. Mo Fan começa a rir de Yuan e lança seu ataque de fogo. Yuan corre para longe a tempo, mas Mo Fan envia o fogo atrás dele como um míssil guiado por calor. Esse ataque de fogo, tempestade de fogo nível 3, cria uma explosão massiva que deixa todos em choque. Yuan está lá caído, parecendo fraco e derrotado, e os convidados se perguntam quão seriamente ele se machucou com aquele ataque. Mas então Mo Fan está apenas assistindo silenciosamente enquanto Yuan se levanta completamente ileso. Yuan começa a provocar Mo Fan novamente e exibe que está usando uma armadura de corpo inteiro que tornou o ataque de fogo inútil. Yuan admite que subestimou Mo Fan, mas um dos convidados o critica por deixar esse duelo ir longe demais. É totalmente injusto deixar Yuan usar a armadura mágica. Zhao Kong também intervém, dizendo que é injusto tanto com os sapatos quanto com a armadura. A senhorita Tang Yu aponta que Mo Fan deveria ter vencido a luta com aquele ataque de tempestade de fogo, mas Zhuo Yun defende sua escolha de permitir a armadura mágica. Que árbitro parcial! Mo Fan está lá de pé exausto daquele último ataque, e Zhao Kong está tentando fazê-lo desistir, dizendo a ele que não há como ele ferir Yuan através daquela armadura à prova de fogo. Yuan continua provocando e então ultrapassa a linha. Ele insulta o pai de Mo Fan. Grande erro. Mo Fan começa a se lembrar de tudo que seu pai fez por ele. E quanta fé seu pai tinha nele. Então, de repente, boom! Mo Fan ativa sua habilidade de trovão enquanto repreende Yuan por insultar sua família. Zhuo Yun fica chocado ao descobrir que Mo Fan também tem poderes de trovão, assim como o diretor. Zhao Kong se pergunta como Mo Fan pode ter duas habilidades se ainda não alcançou o nível certo. Então, Rocky solta a bomba. Mo Fan é na verdade Fan Mo, o colega deles dos caçadores de monstros. O chefe fica radiante com essa revelação e Kei Tang fica chocado por Mo Fan ter habilidades duplas. Zhou Min menciona que Mo Fan tem a habilidade de trovão assim como Zhou Ting, e agora Yu Wang está começando a ficar assustado. Mo Fan diz a ele que tem habilidade de trovão nível 3 e lança o ataque. O raio atinge Yuan, e todos ficam completamente atônitos. A senhorita Tang Yu explica que os raios são penetrantes, então essa armadura não vai fazer nada contra isso. Yuan tenta criar um escudo de gelo, mas não consegue suportar o ataque, e acaba caindo pesado. Zhao Kong e todos os outros estão olhando em choque e admiração para essa incrível demonstração de poder. Todos estão elogiando as habilidades de Mo Fan, e a senhorita Tang Yu acrescenta que ele alcançou o nível 3, tanto em magia de fogo quanto em magia de trovão. Isso é absolutamente insano. Yuan se levanta, e Mo Fan anuncia que ele ganhou a luta.